Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Doping nas atividades esportivas de alto rendimento e doping usado no cotidiano. Esse é um assunto muito sério. Por isso que o Ação Nacional de hoje está conversando com o cineasta Paulo Marcum, que lançou aí o documentário A Corrida do Doping, né? Super oportuno, né, Paulo? Porque num período que a gente está com os olhos nos esportes agora. Mas tem uma questão que você levanta no documentário. Nas academias, as pessoas encontram com facilidade esses produtos. Como é que você trabalhou essa questão no documentário? Que resultado você teve? Então, na verdade, o que a gente não conseguiu, por exemplo, um atleta amador que topasse falar e confessar publicamente que utiliza as chamadas bombas e outros anabolizantes, esteroides, hormônio de crescimento e tal. Mas um atleta integrante da equipe brasileira de rugby disse que ele usou quando era jovem, antes de ser atleta profissional, e realmente teve problemas de rim, por exemplo. Problema de saúde. De saúde. O que acontece? Em primeiro lugar, é muito comum esse uso de esteroides, principalmente, anabolizantes, para aumentar a massa muscular. Né? O cara que quer ficar forte, bacanão, assim, usa isso e compra em qualquer academia ou pela internet. Mas, Paulo, quem que oferece esse produto? Então, muitas vezes, os próprios instrutores de determinadas academias, como os colegas de academia, como o sujeito vai lá na internet, clica lá e diz assim, esteroides, anabolizantes, e descobre uma porção de ofertas e acaba comprando. Esse é um problema. O segundo problema é um problema de que não se consegue reprimir isso, porque é um comércio formiguinha que tem em cada canto. A segunda questão é que determinados produtos que são comprados, por exemplo, pela internet, são muito mais potentes do que aquilo que está anunciado no próprio rótulo. Na descrição dele. Por quê? Porque como são fabricantes inescrupulosos, eles tornam isso mais potente para viciar, para seduzir o consumidor, sem levar em consideração o risco que isso provoca para a saúde dos atletas, né? E o terceiro problema é realmente um problema de educação, quer dizer, com o aumento da prática de esportes, mesmo entre as pessoas mais velhas, né, atletas de 60, 70 anos de idade, acabam recorrendo a esses produtos porque acham que vai melhorar a performance. O cara não vai ganhar medalha de ouro nenhuma, não tem patrocinador coisa nenhuma, mas ele usa esses produtos de maneira indiscriminada. Então, a própria Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é o órgão que fiscaliza isso, já está começando a fazer um trabalho junto às escolas, no sentido de conscientizar, né? Mas é enxugar gelo. E, Paulo, tem uma outra questão aí, que tem nas farmácias funcionários que aplicam determinadas substâncias. E não são profissionais formados aí, né? E você considera que toda essa rede, internet, instrutores de academias, profissionais das farmácias, de alguma maneira contribui para essa ilegalidade? Não, certamente. O primeiro é o seguinte, a quantidade de dinheiro, são bilhões de dólares no mundo inteiro que esse comércio movimenta. Ele é menos arriscado do que a prostituição, do que as drogas, no sentido de que não tem... mas ele é igualmente controlado pelas máfias. A máfia russa, por exemplo, está por trás disso. Parte desses produtos são fabricados na China, outros produtos são fabricados nos países do leste europeu. No caso do Brasil, a gente entrevistou um delegado da Polícia Federal que comandou uma operação de repressão ao uso de produtos dopantes, e eles descobriram um laboratório no interior do Rio de Janeiro que recebia produtos vindos do Paraguai ou da Europa, muitas vezes disfarçados, como, por exemplo, lâmpadas de LED, elas têm uma substância dentro que é um pó. Né? Eles tiravam esse pó, que serve para iluminar, e colocavam pó para fabricar produtos de doping, e isso era uma importação legal de lâmpada de LED, mas que servia para isso. Vendia como se fosse. Depois ainda tinha um laboratório clandestino, né? Então, na verdade, é um universo que realmente em expansão o tempo todo, né? Não houve até o momento uma redução
do uso disso. E o único caminho possível é o entendimento por parte do atleta, do usuário, de que isso faz mal para a saúde, de que isso é antiético, de que isso é imoral. Né? E isso é muito pouco em relação, muitas vezes, à sedução que é você ganhar uma competição ou, no caso de um atleta profissional, você receber um dinheiro muito importante se você mantém os seus resultados no desempenho esportivo. Agora, no documentário, você tem um personagem que ele não contribuiu para essa questão do uso do doping, um ciclista, se não me engano. Pois é, como é que foi a história dele? Essa é uma história curiosa porque a dificuldade desse documentário foi exatamente à medida em que ele se aproximava do tempo de finalização, os fatos se sucediam e a gente não conseguia acabar a história. Esse Alex Schwarzer é um alemão que compete em marcha atlética pela Itália. Ele foi pego no doping há 4 anos atrás, saiu do esporte, ficou um tempo fora, voltou, se juntou. Ele era cliente de um médico espanhol, que é um dos maiores especialistas em doping, né, e que, por exemplo, foi um instrutor, digamos assim, do Lance Armstrong, que é o maior ciclista da história e que acabou confessando ter ganho 7 vezes a Volta da França utilizando o doping. Então, esse médico espanhol era quem tratava do Alex Schwarzer depois de ter sido punido pelo sistema de controle de doping. O Alex foi trabalhar com um médico italiano inimigo do doping, criou um sistema de controle voluntário em que ele passa por 30 testes no ano, estava confiante de que ia ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, ganhou o Campeonato Mundial de Marcha Atlética em maio e em junho foi pego no doping. Nossa. Então, o nosso documentário tem a entrevista com ele, ele aparece ali como um herói, digamos, o cara que recusou-se, mas no final, naquele letreiro, que era a única coisa que a gente podia modificar, nós dizemos assim: em maio, o Alex ganhou o Campeonato Mundial e em junho foi pego no doping e estava recorrendo, quando a gente terminou o filme, ele estava recorrendo e queria competir aqui. Perdeu o recurso e não competiu. Não competiu. Né? Então ele alega, obviamente, que foi um erro do laboratório, etc. e tal, mas o fato é que ele está fora das competições. Agora, é isso que eu queria falar contigo, essa frustração, né? Porque durante toda a sua fala, desde o primeiro bloco, a gente sente aí que fica para o atleta, no final das contas, uma frustração. Foi isso que você sentiu na fala deles? Isso, sim, e também uma coisa de que os atletas que não usam doping, digamos, se sentem também traídos pelos colegas, pelos competidores. É um pouco o caso da Rússia também, né? Porque o que acontece? Quando chega numa disputa de altíssimo nível, em que você tem 4, 5, 6 atletas com décimos de segundo de diferença na sua performance, ter uma substância que melhora a performance ou que acelera, por exemplo, o processo de recuperação, faz toda a diferença. Lógico. Né? Então, eles se sentem frustrados. Né? E, ao mesmo tempo, eles estão sempre com uma espada sobre a cabeça. Por quê? Porque tem que se submeter a esses testes regulares e, muitas vezes, correm o risco de que, por ter usado uma substância que está num determinado produto aparentemente legal, se complicam. O Anderson Silva, por exemplo, argumenta, eu não sei se é fato, de que ele utilizou uma espécie de Viagra comprado na Indonésia e tal, que seria ilegal, e esse foi o produto que o tirou do esporte. No caso do MMA, das lutas marciais, aí, né, do Vale Tudo, né, como chamava antigamente, há um esforço muito grande para reduzir o uso do doping e fiscalizar, porque esse negócio foi vendido por milhões e milhões de dólares pelos atuais criadores desse mercado para investidores. Então, eles querem um esporte limpo e, de repente, virou a regra. Agora, imagina o que é para um atleta que arrisca a vida, digamos assim, numa luta tão se forte. Expõe tanto. Vamos dizer assim, não, eu não vou usar produto nenhum
e não vou correr risco nenhum porque eu quero me manter limpo. Entendeu? É uma lâmina muito fina sobre a qual os atletas têm que caminhar, essa de você usar ou não usar produtos ilegais. Porque fica um sentimento, Paulo, de injustiça muito forte por aqueles que por milésimos, como você falou, de segundos, acabam não ganhando. Exatamente. O cara que foi um dos finalistas dos 100 metros, bom, para você ter uma ideia, o grande herói desses Jogos Olímpicos, o Bolt, o Usain Bolt, ele nunca foi pego no doping. Pois é, eu estava pensando nele. Mas há uma denúncia que é dita, inclusive, no documentário, de que durante 2 anos a Jamaica não fez testes de urina em nenhum dos seus atletas. O país, né? Entendeu? Então não se sabe se ele por acaso usou alguma substância irregular ou não. Ele obviamente diz que não. Mas o seu adversário, que é um norte-americano cujo nome acaba de me escapar, usava, foi pego no doping, já daqui a pouco eu lembro o nome dele, e depois voltou a competir, não ganhou agora a medalha, porque os Estados Unidos não foi bem nessa competição, né? Mas voltou à atividade, e o que se suspeita é que o uso de substâncias irregulares no período em que ele usou tornou ele mais forte a ponto dele ser capaz de competir anos depois sem estar usando a tal substância. Então, é um assunto complicado, né? E o resumo da ópera é esse. Você tem, na verdade, uma atração muito forte para utilizar essas substâncias e garantir uma medalha de ouro, uma medalha de prata, e, ao mesmo tempo, todo o sistema de controle tem muito menos recursos e condições do que aquele sistema que permite as pessoas, os atletas, usarem essa substância. Vou para um rápido intervalo, fique com a imagem dos atletas. Os dopados parecem estar anos à frente. Nenhum laboratório descobriu um grande caso de doping. Os laboratórios buscam os produtos que os atletas já não usam, e os atletas usam substâncias que os laboratórios ainda não procuram. Por 10 anos, ciclistas, jogadores de futebol e muitos outros usaram e abusaram da eritropoietina, ou EPO. EPO é trapaça e risco de vida. Foi usado a rodo por ciclistas na França sem ser descoberto. Só em 1998, por acaso, um fiscal de fronteira encontrou, no carro do curador da equipe Festina, 235 frascos de EPO e dezenas de outros produtos. Quase todas as equipes usaram EPO naquele ano, mas nenhum ciclista foi apanhado.